já se disse, né, que o talento é o principal fator de produção, né? Quando os economistas clássicos estão olhando a economia, eles vão dizer que os fatores de produção são a terra, o capital e o trabalho, né? Mas que houve recentemente a emergência de um quarto fator, que é o fator talento. Aliás, de vez em quando se brinca, né, que o nosso sistema econômico não deveria mais se chamar capitalismo, porque o capital não é mais o fator determinante, ele deveria se chamar talentismo, né, porque o talento é mais importante, né? Agora, o que eu acho? Da mesma maneira que você ser vamos supor, um gestor de informação empresarial no mundo pré-internet é algo completamente diferente de você ser né, um information manager no mundo pós-internet. A minha impressão é que a ideia de talento pré-onipresença da inteligência artificial vai ser bastante diferente daquilo que acontece depois, né? Tem muita gente que está dizendo que nesse mundo intensivo em inteligência artificial, o peso relativo dos talentos abstratos, né, em disciplinas como, por exemplo, psicologia, antropologia, ganha força relativa e diminui o peso relativo daquilo que foi um paradigma dos últimos 30 anos, que são as aptidões em STEM, né? A conjunção daquelas 4 letras que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Aliás, já se tornou muito conhecida, né, uma intervenção que o Peter Thiel fez no Fórum de Aspen, dizendo que o STEM vai se tornar menos importante, né, para aqueles que querem pensar na empresa intensiva em AI para os próximos anos, e mais uma vez as habilidades humanas, as habilidades de inteligência emocional ganham um peso todo renovado. Para mim, o que é mais interessante dessa discussão tem que ver com a ideia de como é que você prepara as pessoas, né? Qual é a pedagogia? Quais são os instrumentos de ensino e aprendizado? O que isso significa para o ensino técnico, né? Hoje já se fala, se você conversa com todo mundo no Brasil, outros países também, da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para o exercício de uma atividade, por exemplo, no setor da indústria 4.0. Ora, se você tem essa dificuldade, você vai ter que treinar alguém para um ambiente em que inteligência artificial também vai ser um determinante. Então, eu acho que essa coisa de como é que você alimenta, retrabalha, requalifica o talento humano para um universo de AI vai ser muito importante. Vamos supor que você seja um conselheiro de investimentos, né? Você quer conversar com alguém quer conversar com você porque quer fazer uma alocação de investimentos. O que você tem até agora é a sua experiência e você tem os seus terminais ali acompanhando e uma certa intuição daquilo que vai acontecer. Agora, se você consegue, de maneira ampliada, utilizar essas ferramentas preditivas e inovadoras, tá certo? Que vão colocar sobre a mesa, vai por aqui, vai por ali, eu acho que é um outro jogo e você precisa estar treinado para isso. Então, essa é um pouco essa ideia do que pode levar a um casamento, né? Um casamento, ou então um divórcio entre recursos humanos e inteligência artificial. Sabe, isso é uma coisa legal você ter citado esse exemplo, porque a gente, nessa reta final de 2024, nasceu a consultoria do Market Makers. E é um serviço de assessoria de investimentos, né? A gente presta um serviço para aconselhar a pessoa a investir melhor, pagando uma taxa fixa por isso. É tão simples quanto isso. E só que durante todo o processo a gente estudou muito sobre o processo automatizado de investimentos, que ele tem uma eficiência muito maior, mas a conclusão, e existem já alguns estudos nos Estados Unidos sobre isso, a conclusão é que, pelo menos para essa área, as pessoas querem ter o contato humano. As pessoas querem ter a assessoria ou aquela transmissão de inteligência, aprender algo novo. Claro. Não é simplesmente apertar o botão e dar a solução. Isso, inclusive, até na nossa pesquisa de mercado com várias consultorias, grandes consultorias que tem no Brasil, a gente percebeu que, embora todas elas tenham um portfólio ideal para cada tipo de pessoa, até para cada pessoa, a pessoa não necessariamente segue aquilo, porque ela quer botar o dedo em alguma coisa ali. Então, assim, aí trazendo para o meu campo de competência, né, meu círculo de competência,
que eu convivo todo dia, a inteligência artificial nos ajuda demais em conseguir otimizar tempo de estudo, de pesquisa, otimização de portfólio, um monte de coisa. A gente não, tem vários aplicativos que a gente não sabe viver sem mais e ajuda muito. Mas ainda tem o lado humano que facilita muito. Então, acho que vários setores da economia vão descobrindo empiricamente mesmo o que vai acontecer. Sim. Não, talvez até de uma maneira mais resumida, Thiago, dizer que provavelmente a polarização não será entre humano e inteligência artificial, mas a polarização será entre humano e humano equipado com inteligência aumentada, tá certo? Então, em que medida, você estava descrevendo aqui um pouco o fluxo, uma das linhas de atuação do Market Makers, que é você tem a comunidade de potenciais investidores, você tem um time de primeiríssima linha que vai aconselhar esses investidores, né, ou oferecer opções, e essa turma aqui, obviamente, está utilizando as tecnologias mais modernas para prestar o melhor serviço possível para esse grupo aqui. Né? E você está competindo com alguém que eventualmente não tem o mesmo estoque de tecnologia que você. Então eu acho que essa é a polarização entre não é humano versus IA, mas é humano versus humanos com IA. Boa. E o Brasil nesse meio? Tem como fazer um paralelo com o Brasil ou esse aqui ainda é algo incipiente? Porque em todos eles a gente está fazendo, né? E o Brasil nisso? Talvez no campo. Pode ser uma má notícia, pode ser uma boa notícia. E eu acho que isso tem muito que ver, Thiago, com a sexta mega tendência que nós estipulamos, que é a metamorfose do conceito de ESG. Né? Porque, enfim, nós conversamos bastante sobre isso, né? ESG significa environment, né? A letra E de environment, que é meio ambiente, as preocupações ambientais, S, sociais e G de governança. E acho que todos concordariam, né, que há uma ênfase gigantesca nos temas ambientais, quando comparados com os de natureza social e mesmo os de governança. Né? Então, eu acho que a influência da tecnologia no mundo do trabalho, no mundo do propósito, no mundo da formação, passa a ganhar um peso todo especial e que vai reequilibrar o foco do S com o E. Né? Quer dizer, vai ser importante demais. Porque é o seguinte, se você não treinar os brasileiros, se os indianos, se as lideranças indianas não treinarem os indianos, as lideranças chinesas não treinarem os chineses, os americanos, se as nossas lideranças, né, não treinarem os brasileiros para um universo que é intensivo em robótica, em automação, em inteligência artificial, esse fenômeno vai se fazer acompanhar de uma outra constatação de que, apesar de tudo, e mesmo no nosso caso, né, o Brasil é um país de renda média, a expectativa média de vida do nascer não para de subir. Então você pode chegar numa situação em que alguém meio que acabou de entrar naquilo que classicamente se chama de população economicamente ativa, só que ela está tão desprovida de treinamento, de formação e de saber como utilizar tecnologias, que ela, apesar de estar na população economicamente ativa, ela fica fora desses setores mais dinâmicos da economia durante muito tempo. E mesmo naqueles setores, digamos assim, menos sofisticados, a tarefa dela pode ser mais facilmente substituída por alguma coisa que é intensiva em tecnologia. Então você cria um mecanismo de exclusão do universo fascinante, né, da quarta revolução industrial para um contingente muito grande de pessoas. Né? Então, o grande desafio, a gente fala muito, né? O Brasil não investe muito em educação, o que não é necessariamente verdade, porque como percentual do PIB, até que nós investimos bastante, comparados com outros países. Nós não investimos bem. Mas essa questão agora ela tem que ser acompanhada de uma certa qualificação. Ou seja, o que a gente investe em educação ou em treinamento turbinado por tecnologia. Caso contrário, você cria aí mais uma vazão para a exclusão social e, mais uma vez, a ideia de sustentabilidade, que até agora foi muito dominada por critérios ambientais, passa a ser contaminada também por disrupção social. E a conexão do 5 com o 6, então, da conexão talento AI
e metamorfose do ESG, como é que ficaria o Brasil nisso? Olha, o que tem de bom nessa história? É que eu acho que, da mesma maneira que algumas das ferramentas no passado, intensivas de tecnologia, começam num patamar de preço e acessibilidade muito pouco alcançável. Uhum. E ao longo do tempo eles vão caindo, né, até chegar em algo que está quase que universalmente disponível. Vejo o caso, por exemplo, do preço relativo de um smartphone, um telefone celular. Eu acho que o mesmo vai acontecer com AI, né? Houve um super povoamento de atores que estão operando no setor de inteligência artificial, e isso vai ajudar a cair o custo relativo da absorção das tecnologias, então ele pode ser mais facilmente universalizável. Uhum. Talvez o grande desafio brasileiro seja como é que você adapta isso para algumas das nossas grandes vocações ou para as nossas vantagens comparativas tradicionais, para o setor do agro, para o setor de energia, para o setor da economia da criatividade, do turismo, da moda, do desenho, né, do design, onde o Brasil tem uma força importante. Uhum. Eu acho que isso vai ser mais determinante do futuro do Brasil do que simplesmente apenas olhar para o montante de população que você tem em educação secundária, educação terciária, ou seja, esse vai ser um critério menos importante do que quando você estiver olhando em que medida o treinamento, né, das pessoas está sendo intermediado para que elas sejam fluentes nessa nova tecnologia que é a inteligência artificial. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.